A questão 825 pergunta assim: existem posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Resposta dos espíritos: não, porque todos vós tendes necessidades uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. A questão 826. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Resposta: a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, têm eles direitos a respeitar e, por conseguinte, não gozam mais de liberdade absoluta. A questão 827 pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de pertencer-se a si mesmo? Resposta dos espíritos: de modo algum, pois este é um direito que lhe provém da natureza. Então, agora a gente convida o nosso amigo, nosso irmão Omar, que você seja muito bem-vindo e faça o melhor trabalho, muito amparado por essa espiritualidade. Muito obrigada. Graças a Deus, esse amparo, essa participação dos amigos, da prece, que eu sempre gosto de eu até hoje as perguntas, o texto é pequeno, assim, poderia até prescindir da leitura, a gente ir lendo junto, mas nesse momento, esse iniciozinho, assim, a gente vai digerindo a prece. É muito, quem vai fazer o estudo, assim, a prece faz uma diferença muito grande. É como se estivesse caindo as caixinhas, assim, no encadeamento do raciocínio. E esse início do capítulo da Lei de Liberdade, Kardec faz as perguntas assim, não dá para a gente fugir. Logo a seguir, né, primeiro ele faz a questão trata da liberdade absoluta, depois vai seguindo para a escravidão, ou seja, eu tenho direito a exercer a minha liberdade no limite do próximo, mas também não posso, isso é 825 a 82000, eu preciso olhar o próximo. E a 827 ele fala assim, olha, mas também não vá se esconder atrás de que você está só cuidando do próximo, pensando só no próximo e mitigando a ação do seu livre-arbítrio, para depois me dizer que você não progrediu porque você não fez por causa do outro e assim vai. Não tem muita... E de outro lado, na sequência do estudo, não vá também dizer que tudo é exercício do teu livre-arbítrio, porque lá no final da fila resulta em processos de escravidão, que não é só a escravidão que a gente conhece da história, né, dos negros, que as discussões estão tão atuais aí de novo, que a gente até vai passar um pouquinho nisso também, mas da escravidão como uma coisa da evolução do homem, né? A gente vai ver depois um pouco aqui que a gente tem esse retrato da ascendência de uma raça sobre outra, mas a escravidão é muito mais ampla que isso. Voltando lá para a questão da liberdade absoluta, antes da gente pensar na absoluta, eu vou passar aqui na lei natural, né, que é a 614. O que é a lei natural? Ou seja, a lei que eu deveria conseguir seguir, ali o caminho do meio. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Logo a seguir, na 621, Kardec vai perguntando uma sequência, e onde está? Como é que eu vou saber, né, qual é a lei natural? Aí a resposta da 621, a lei natural está inscrita na nossa consciência. E é verdade, esses estudos de onde eu posso ir na liberdade, desde a época, até um pouquinho antes sempre existiu, mas depois na época do iluminismo para cá, isso tem sido um grande anseio do homem de avançar na sua liberdade. E aí eu fico aqui imaginando que a gente fica nessa busca, desencarna, faz lá o treinamento no plano espiritual e volta, e alguns conseguem encontrar lá o seu caminho do meio, e normalmente são aqueles desconhecidos, né? As pessoas que a gente
que mais lidam com que tratam bem as pessoas da família, que tratam bem os pais, que tratam bem os filhos, os superiores, os inferiores, atribuem a liberdade e têm uma vida equilibrada, essas pessoas não aparecem muito. De outra forma, eu vou dar alguns exemplos aqui que me chamam muito a atenção. Quando eu estudei, né, faz pouco tempo, é século passado, né, quando eu estudei essa parte assim mas também não faz muito tempo. A gente tinha questão lá do Sartre, né, que foi o filósofo da liberdade absoluta. E realmente ele tem uma obra grande nessa linha, só que a gente depois de tanta obra que ele fez, realmente tem um papel importante. Tá? Não, de forma nenhuma estamos fazendo crítica ao papel que ele teve na filosofia. Mas, na década de 90, começaram a vazar umas cartas, começaram a vazar... ele mesmo começou a defender as posições junto com a Simone de Beauvoir, de que a gente deveria ter direito a exercer a liberdade até a condição de exigir favores sexuais de adolescentes, de alunos. Tem uma frase dele num artigo dele, da esposa, né? Conviviam junto, que se a menina de 13 anos tem direito de tomar pílula, ela pode exercer a liberdade dela. Isso não agora. Agora já é um pouco complicado para a gente entender isso, tendo em vista, e aí não estamos falando de preconceito, nada disso, tá, gente? Estamos falando de uma questão de família, de desenvolvimento. Eu estou dando esse exemplo aqui para trazer que quanto mais a gente vai caminhando para a minha liberdade, isso está no Leon Denis, eu consegui achar um trechinho dele lá. A gente, quando vai caminhando para a liberdade, isso é com qualquer um de nós, não que a gente não queira ir, não deva querer ir por aí, mas no Leon Denis do Depois da Morte, aliás, o Depois da Morte, ele é depois da morte, mas ele traz muita reflexão, né, nos capítulos dele. No capítulo Livre-Arbítrio e Providência, o capítulo 60, desculpa, 40, XL é 40. O primeiro, ele diz assim na página 261, o primeiro uso que o homem faria de uma liberdade absoluta seria o de afastar de si todas as causas de sofrimento e de assegurar para si, desde aqui na Terra, uma vida de felicidade. Ora, se amares que a inteligência humana tem o dever e os meios de conjurar e de destruir, por exemplo, aqueles que provêm do meio terrestre, a outros inerentes à nossa natureza moral, e só a dor e a compreensão podem dominar e vencer. Tais são os nossos vícios. Nesse caso, a dor torna-se uma escola, ou melhor, um remédio indispensável, e as provas suportadas são apenas uma repartição equitativa da infalível justiça. É, portanto, a nossa ignorância dos fins objetivados por Deus que nos faz recriminar a ordem do mundo e suas leis. Se a criticamos, é porque ignoramos os meios ocultos. O Espiritismo, ele nos proporciona todas as respostas, mas ele nos mostra que nenhuma delas ela é de aplicação trivial. Tudo a gente tem que estar exercendo o livre-arbítrio, ponderando, ou seja, eu tenho que estudar, avançar no caminho da liberdade, mas eu não posso ir destruindo, derrogando tudo aquilo que vem sendo criado ao longo da existência do mundo, né? Que os espíritos vão construindo ao longo do tempo. Um outro exemplo também para a gente pensar pelo lado contrário também é a Revolução Francesa. Não vamos negar a importância tremenda da Revolução Francesa. A gente estuda muito estudaram, mas o início da Revolução Francesa, o liberdade, igualdade e fraternidade, ele era acompanhado era liberdade, igualdade ou fraternidade ou a morte. Ele era assim uma coisa, como diz o próprio nome, uma revolução. E embora Jesus tenha revolucionado quando ele veio, revolucionou várias leis, né? A atitude dele
sempre foi construtiva, né? E a Revolução Francesa depois teve o seu papel. Tem lá o lema dos jacobinos também: precisamos enforcar até o último rei nas tripas do último padre. Em nome da liberdade, havia assim o discurso de qualquer coisa pela liberdade. A gente entende que em determinados momentos as rupturas próprias do homem, não do Cristo. Se o Cristo fizesse ruptura, ele não teria aceito a crucificação. Ele cumpriu todas as leis, foi sujeito a todas as regras, não deixou de mostrar a sua moral, não deixou de mostrar o seu exemplo, mas ele se submeteu a todas as leis do planeta, né? E aí, quando você, só para lembrar também, quando você vai caminhando para a liberdade absoluta, da mesma forma que Sartre e Simone de Beauvoir caminharam para acentuar os vícios ligados à sexualidade, e aí nenhum de nós pode se esquivar disso, todos nós temos dificuldade nessa área e dificuldades em todas as demais áreas da viciação de sentimentos. A gente está lidando com isso. Uns já avançaram muito em uma área, pouco em outra. A gente lembra aqui que na Revolução Francesa, no ápice da Revolução, eram 100 decapitações por dia, durante um período de quase um ano. E o que a gente está falando? Por que a gente está trazendo esses fatos do passado, de pessoas, de filósofos reconhecidos no texto em relação à questão da liberdade, de um evento que marca uma transição de conhecimento, de respeito às liberdades? Da própria Revolução Francesa nasceu a primeira Declaração de Direito do Homem. Então, de eventos altamente positivos em seu contexto, por que a gente está trazendo pequenos defeitos ou problemas ou dificuldades desses eventos? Para a gente trazer isso para o cotidiano. Como assim para o cotidiano? Nós vivemos atualmente, nós como espíritas, a gente de forma nenhuma, a gente estava estudando lá o livro Aconteceu na Casa Espírita e tinha algumas aulas e eu me lembro bem que algumas aulas era Márcia Cordeiro, eu acho que estava orientando, a gente fazia algumas aulas, tinha debate, aulas de preparação. E em uma dessas reuniões, por acaso, no dia 14 de março, no último encontro que houve lá no Antônio de Aquino, antes da gente parar de se reunir. E lá, nesse evento, as orientações dos espíritos eram muito claras de que o espírito ele não poderia ser como uma caixa de ressonância, não poderia caixa de ressonância das dificuldades, da falta de fé, da falta de esperança, que ele tinha todas as ferramentas para levar a tranquilidade ao entorno dele e deveria fazer esse papel, principalmente os médiuns. No caso, era um ensinamento para os médiuns, no exercício da mediunidade, principalmente, né? Quando se fala em exercício da mediunidade para o médium, eu quero dizer a todos que ele é ostensivo na casa espírita, mas ele também existe, né, na vida de relação. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai descobrindo isso, que a gente é médium 24 horas por dia. Todo mundo fala isso, mas a gente vai descobrindo cada dia que passa. Então, aplicando ao cotidiano, não há como nós na casa espírita não deixarmos de ter atenção a todas as movimentações no sentido, também nessa linha da liberdade absoluta, as movimentações no sentido da relativização da importância da família, como um contexto de uma hierarquia. Eu tive filhos estudando em escolas públicas, né? Uma federal, a outra numa universidade, e a questão da família é muito tratada, eu observo na relação com os jovens também, ela é muito tratada nesse contexto da quebra da hierarquia. E aí você fala assim, mas Omar, poxa, não é para ir pela liberdade? Mas o que nos freia
no caminho de atravessar os limites da liberdade absoluta são as barreiras hierárquicas que a gente tem que entender. Numa família, é claro, cristalino, que essas barreiras hierárquicas, a gente pode falhar no exercício delas, como pais, como filhos. Quando eu falo pais, aí o contexto amplo. Eu não tenho... não há nenhum preconceito a famílias de 2 homens, 2 mulheres, o que for. O que a gente fala assim, a família ela é constituída. Às vezes, ela é constituída, assim, não é fortuito o acontecimento da família. E no livro SOS Família, que é um livro que eu costumo citar muito de vez em quando eu leio, ajuda bastante, né? Um compilado de mensagens de Joana de Ângeles. Divaldo Franco aborda muito nessa coletânea as passagens da... Ele tem uma passagem dele aqui que eu de vez em quando leio até para mim mesmo. É importante isso. Essa questão da sexualidade, por exemplo, que é onde, pelo menos aonde eu vejo os jovens com maior dificuldade, é nessa questão do amor livre, né, vamos dizer assim, que a gente tem que lidar. Eu não posso simplesmente, como espírita, sabendo disso tudo, lendo aqui a questão 825 do 2827, sabendo da questão de lei natural, como é que eu posso não ter uma forma de desenvolver, de abordar, de ajudar esse espírito que está sobre a minha hierarquia e não ter uma orientação e não ser adequada. Também não adianta eu chegar perante com uma linguagem não apropriada. Eu tenho que encontrar, vai ser difícil falar isso, mas eu tenho que encontrar o modo de ação de Jesus. Tá bom, é assim o caminho que você vai? Mas o certo é esse. Né? Amor, e com valores, né? Com valores não do homem, né? Valores mesmo do cristianismo. E quando eu tenho dúvida sobre isso, no iníciozinho do livro tem uma passagem de Joana de Ângeles na introdução, no prefácio, né? No prefácio, em que ela faz o texto e diz assim, ela não fala da sexualidade exacerbada, ela não fala da sexualidade precoce, ela fala assim, graças à promiscuidade sexual que desvaira as criaturas no contexto social, parecendo conduzir seres humanos a um retrocesso moral, os filhos, órfãos de pais vivos e irresponsáveis, clamam por justiça e amor, carentes e frustrados, usando a linguagem alucinada que se expressa pela forma da violência, de agressividade, de exibicionismo, de irreverência, auridos nas drogas aditivas, no álcool, na exaustão dos sentidos, a tudo perturbando com vandalismo e insensibilidade. Lançamos um SOS para a família. Essa preocupação, esse livro aqui é de 94, a primeira edição. Era ou não era uma preparação para nós que não vimos isso acontecer? Aí eu digo isso acontecer de novo. Eu não estou falando da questão da liberdade pela via da sexualidade. Estou dizendo de uma porta que sempre se abre na adolescência e que a gente teve a orientação, tem ainda, de Divaldo Franco, até porque se nossos filhos passaram dessa idade e estão bem ou se encaminharam para erros ou acertos, ou seja, já passaram dessa fase, a gente tem sempre... quando a gente se prepara, o problema aparece, né? O problema que eu digo, aparece uma criança para você orientar, um jovem para você orientar, seja na casa espírita ou seja na nossa vida de relação. E lá nesse livro também, não vou procurar que eu não marquei a página, mas eu me lembro que lá também fala que o casamento, e aí no sentido amplo, ele se destina não para nós que casamos. Quando a gente se conscientiza disso, a gente entende por que há tantas divergências. A gente é atraído para o casamento, mas ele é para orientar os que virão, na forma de filhos biológicos, filhos não biológicos, de entes que a gente vai cuidar. Isso é feito
com planejamento espiritual, só não é feito com planejamento espiritual se eu me afastar da lei natural. Quando eu vou diante da lei natural, a aproximação é natural. O sapato velho encontra o pé descalço. É uma coisa interessante. Seja de que maneira isso aconteça. E dentro dessa linha, para encerrar esse contexto aí da família como uma importância em termos para a gente encontrar os limites da lei natural, essa hierarquia familiar, que deve ser baseada assim, em respeito, senão ela vira absoluta e vai caminhar para o tópico da escravidão. Se a família não está boa, ela não tem que ser destruída a família. Eu é que tenho que fazer ela boa. A novela, né, a trama, quem fez o enredo foi Deus, não foi o diretor, o roteirista que fez. O roteirista, o diretor, o construtor da novela Família é Deus. Nós somos atores. Se a novela está ruim, então é por causa dos atores. Então, esse é um conceito importante para a gente voltar, porque dentro dessa questão toda de liberdade, vidas negras importam, é para ficar em casa e cuidar da família, é para sair de casa, todo esse contexto, esse turbilhão de coisas que a gente está envolvido, para a gente não perder de foco que nessa questão, isso tudo envolve liberdade, tá? Sair, ficar, ir. Eu quero correr, eu quero trabalhar, eu quero correr o risco do vírus. Eu não quero trabalhar, eu quero tomar remédio, não quero. Tudo isso é livre-arbítrio. Para a gente não perder de foco que é o grande exemplo básico para a gente entender essas leis naturais, o exercício delas e fortalecer nossa convicção no livre-arbítrio, está na família. Quando eu trabalho, quando eu deixo essa hierarquia familiar sempre focada no respeito, quando a gente deixa ela se perder, e às vezes a gente tem uma família estruturada, com uma hierarquia formal tremenda, mas sem estar baseada no sentimento e no entendimento disso tudo que a gente falou. De que é lei de Deus, que eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer o melhor. Eu, de novo, me escondo atrás de um modelo, isso tem na casa espírita, tem em todos os lugares. Me escondo atrás de um modelo, a família tradicional é assim. Então, já que eu estou aqui cumprindo os requisitos da família tradicional, eu não preciso me preocupar em conversar todos os dias com meu filho. Eu não consigo conversar todos os dias, não. Eu passei vários períodos em época de trabalho que eu falava com meus filhos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Mas aquele momento ali, não tinha celular ligado, não. Então, você ter a consciência tranquila de que exerceu todo o seu esforço. Então, vamos lá. Se a gente não fez isso, qual o produto da gente não aproveitar esse exemplo simples, próximo da hierarquia familiar? Como diz Joana de Ângeles, o jovem, o espírito que não tem esse acesso, ele vai tomando as atitudes em rumo ao caminho oposto, que é da anarquia. E aí você começa a ter os excessos da lei de liberdade perante os jovens. Olha, cigarro é proibido, mas eu posso usar as drogas. Qualquer uma, mas o cigarro é ruim. Porque o cigarro está na lei dos homens, que está ruim, já foi batido, ele ficou ali a proibição, ele não vai entrar. Agora, as drogas, tem uma dúvida, ele vai para essas linhas. Quebrando as regras. Pelo caminho da liberdade, eu estou exercendo meu livre-arbítrio. Olha como fica complicado isso para você tratar mais à frente, né? Eu também estou exercendo meu livre-arbítrio quando eu resolvo a linha do aborto. Meu corpo, minhas regras. Olha como é difícil lidar com isso. Para você lidar com isso, tem que ter muita convicção. E também tem no Evangelho, eu não vou procurar, senão a gente vai perder o horário aqui, não, assim já está marcado. Que quando a gente não enfrenta, não mostra nossas convicções. Não, eu não marquei, não. Deixa eu ver. Isso agora há pouco. Bom, era assim, que o cristão, o espírita, que não manifesta suas convicções, ele está se traindo mesmo ao Cristo. Né? Mas eu não achei no Evangelho, era bom ter achado. Mas vamos adiante. Outra questão das religiões. A gente está vivendo globalmente
uma situação de restrição à prática da religião. E a gente, assim, pelo livre-arbítrio, olha, eu posso resolver assim, eu não quero mais ser espírita, não vou mais no centro. Mas é muito complicado quando a gente vai sendo proibido de frequentar. Falo no Brasil, existe no exterior, na China, na África. O culto ao cristianismo está sendo, sim, restringido. E nós aqui, abençoada a iniciativa de termos essas reuniões, porque é muito fácil desapegar da ideia de Deus. Parece absurdo o que eu falei, né? Mas não é, não. Eu vou voltar nesse ponto na conclusão do estudo. A ideia do Cristo é muito difícil de esquecer. Ela historicamente está provada. A gente vê a cruz. Eu já vi 500 vezes os filmes da época da Páscoa, que por acaso nós não comemoramos esse ano. Não a Páscoa dos ovos de Páscoa, né? A Páscoa do cristianismo ficou prejudicada. Esse símbolo do Cristo, ele é muito difícil de ser retirado, tá? Como diz Chico Xavier no livro O Evangelho segundo Chico Xavier, a imagem do Cristo na cruz está gravada a fogo na nossa consciência. Agora, a ideia de Deus, eu posso substituir no nosso imaginário. A gente pode ir criando outras referências, porque a ideia de Deus ela se manifesta. Quando Nietzsche lá atrás falou que Deus morreu, né? Ele falou, Deus está no oceano, no discurso completo, Deus está no oceano, Deus está na terra, Deus está na natureza. A materialidade é muito menor. Não estou dizendo a importância, não. A gente tem que todo dia estar relendo as questões iniciais do Livro dos Espíritos que falam de Deus. Tem que estar todo dia lembrando que Ele é Pai, Criador. Mas se a tarefa que é feita em cima do cristianismo atualmente é porque quem nos liga a Deus é Jesus Cristo. Quem faz assim tem Deus mesmo, nos momentos mais difíceis. Né? Quantos de nós passa por situação que fica assim, poxa, mas essa injustiça desse tamanho, e aí passa por alguns filósofos que trabalhavam assim, não, Deus existe sim, mas Deus, ele às vezes, ele não atua porque ele não quer, ou às vezes ele não atua porque ele não pode. E aí, quando ele pode, ele ajuda. Aí, esse tipo de filosofia, que existe corrente da filosofia nessa linha, eles abrem uma porta muito forte para a destruição dessa imagem. Vamos avançando para a questão da escravidão por causa do horário. Mas guardando na nossa mente, nessa mensagem da liberdade absoluta, que a gente tem que buscar, sim, esse equilíbrio. Mas não podemos nos encostar nem num canto, ou de sacrificar totalmente a nossa liberdade ao ponto de não exercer nossa opinião, ao ponto de não falar a nossa religião, a ponto de não falar para o nosso filho, para a nossa filha, o que tem que ser falado em termos das leis de Deus, de apresentá-lo à religião, de falar de que a questão do direito à vida é fundamental. Quem um dia tivesse em argumento nessa linha, desenvolva a questão como são feitas as intervenções para o aborto. Não conheço nenhum jovem que não mude de opinião, dos que eu falei até hoje. Ele pode executar, e assim, quem já praticou aborto, eu falo isso com o coração aberto, porque eu tinha uma pessoa próxima na família, mais idade, que eu sempre manifestei essa questão do aborto. E depois de muito tempo eu vi descobrir que ela abortou 2 ou 3 vezes, situações dificílimas. E graças a Deus eu não soube disso antes, então eu não exerci o arrependimento tantos anos, pela forma como eu era enfático em falar. Mas era uma pessoa que viveu a vida e assim, uma coisa que o Espiritismo nos ensina é a prática da caridade. E
exercício maior da caridade é o perdão das grandes ofensas. Então, nossos filhos, nossos conhecidos incorreram em erros gravíssimos. A partir do momento em que eles demonstram arrependimento, e é verdade isso, não adianta sem ter o arrependimento, o perdão é máximo. Vira completamente. A lei que se aplica agora é a lei de salvar o espírito que ficou encarnado e precisa enfrentar a encarnação. O que foi está sendo amparado pelos espíritos no plano espiritual. É todo amparo. De forma nenhuma, nenhum preconceito, nenhum pós-conceito. E avançando em direção à questão da escravidão. Vamos lá. Então você não pode, no livre-arbítrio, nem no lado de cá, de limitar, de exercer a sua opinião, nem para o outro lado, eu tenho liberdade máxima, a ponto de ter liberdade de não assumir as minhas funções na família. A ponto de não assumir as minhas responsabilidades no centro espírita. A ponto de não respeitar o limite do próximo e começar a aceitar e desenvolver teorias. Bom, se eu tenho desvio na sexualidade, eu olho muito, eu tenho desvio na sexualidade, então eu vou começando a quebrar as regrinhas. Não. Isso aqui com a menininha de 12, 13 anos, ou com um rapazinho de 12, 13 anos, tá normal. Não. Não é doença, não é crime. É difícil. Eu vou quebrando. Uma coisa eu ter um estudioso é outra coisa, ele não tem esse problema. Agora, nós precisamos ter atenção para ver onde eu estou indo. Não, bebida, eu tenho dificuldade com a bebida. Não pode. Vou abrindo. Eu tenho liberdade, eu já fiz tanto, eu mereço. E assim vai com todos os vícios. Para não chegar, como o Leão Denis colocou no Leão depois da morte, usar esse pretexto da liberdade natural, da lei natural, para uma liberdade absoluta e falhar na minha prova ao deixar os vícios dominarem minhas ações. De novo, a escravidão. Bom, a escravidão, só para ter uma ideia, assim, manter a humanidade livre é um problema difícil desde sempre. Hebreus, assírios, gregos, romanos, europeus, astecas, incas, maias não libertaram escravos. De regra geral, os europeus ainda teve depois, mais recentemente, mas ao longo da história. Foi a normalidade isso por milênios. Foi a normalidade. Decorrência da guerra. Um povo guerreou com o outro, venceu, ocupou o território, o povo que ficou é escravizado. A escravidão só se torna uma escravidão racial lá para os idos do início do século XIX, quando essa expansão invadiu a África, pelos mouros, muçulmanos, né, os europeus também, mas principalmente mouros e muçulmanos invadiram pela África, e um povo mais fraco, menos armado, muito menos armado, né? E, poxa, ficou aí essa questão da escravização deixou de ser interessante só pelo ponto de vista da conquista de território e de escravos para sustentar uma agricultura. Passou a ser rentável, porque era tanta gente que ela podia se tornar um negócio. E assim aconteceu. A escravidão se tornou um negócio. Mas você está louco. Não. Aqui no Brasil mesmo, na história do Brasil, quando você pesquisa bem, antes mesmo da abolição da escravidão, havia senhores de engenho que vendiam as cartas de alforria para seus escravos, quando eles achassem ouro, quando eles tivessem algum ganho, podia vender. Mas muitas vezes o senhor de engenho não queria vender a carta de alforria. E o escravo dele, por exemplo, tinha encontrado ouro. Aí ele tinha lá o guardado, ele tinha o bem e o senhor de engenho não dava a carta de alforria. Sabe o que ele fazia? Comprava escravo. Então ele trocava. Olha, senhor de engenho, o teu problema é o escravo, você vai ficar sem. Me dá a carta de alforria, toma esses 2 aqui. Olha, absurdo do que eu estou falando é para a gente ter noção, não é que a gente ache bonito, nada disso. A gente precisa cultuar essa história para entender como é difícil isso, por isso que isso se arrasta até hoje, o quanto a gente tem que ter atenção. Tanto de um lado para ser enfático na luta para que isso não retorne, como para entender que Deus está no comando de tudo. Olha como Jesus é a referência forte, né? Eu queria falar Deus, Jesus vem na sequência. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um capítulo sobre a escravidão.
no capítulo 5, os escravos. Eu não vou ler não, porque não vai dar tempo, vou resumir. Omar? Oi? Nossa, maravilhosa a sua exposição, mas a gente só tem mais 5 minutos, tá, meu amigo? Até 45? Ah, tá bom. 48. Não, até lá dá. Até dá. 5 minutos, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Então a gente tem que, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está lá que Ismael estava muito preocupado com os maus tratos que os negros africanos estavam sofrendo aqui no Brasil. E aí Jesus responde para ele, depois vocês leiam lá, olha, eu botei os europeus mais trabalhadores, mais assíduos, mais ligados à religiosidade para cuidar dos escravos do Brasil. Mas mesmo assim eles falharam clamorosamente. Em geral, isso é uma mensagem geral deles, mas ele fala, continue trabalhando, Ismael. Nós estamos aqui. E é fato, isso é uma coisa até arrepiante. Nós tivemos uma escravidão duríssima no Brasil. Mas a miscigenação, e aí eu não falo miscigenação da raça, não. As famílias foram formadas entre negros e brancos, e a verdade é que hoje a gente tem dificuldade. Mas não se compara com outros países do mundo, onde ainda sequer se chega a esse nível. Bom, podemos falar dos Estados Unidos, há miscigenação lá, mas ainda há bairros de negros, há esportes de brancos, ainda há isso. Mas lembrando, né, Deus está no comando. E no caso do Brasil, Jesus, por Ismael, reforça que a pátria do coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, só lembrando um evento de lá da época da escravidão tremenda, né? Que foi muito intensa no tempo das capitanias hereditárias, ali na época do Duarte da Costa, o segundo governador geral, Tomé de Souza, Duarte da Costa, depois Mendes Sá. O Duarte da Costa, ele chega no Brasil, traz os jesuítas, traz o Padre Anchieta e uma equipe de jesuítas que começam a ensinar indígenas e brancos. Os negros não estavam indo. Então, mas nessa época, o filho dele, do Duarte da Costa, chamado Álvaro da Costa, ele era muito violento em termos de tratamento com os escravos. E aí, isso é uma curiosidade, vocês todos sabem disso, mas os jesuítas fazem contato com o rei de Portugal e para se promover uma atitude. E é nesse evento que o Dom Pedro Fernandes Sardinha voltando para Portugal, pegando um navio para Portugal para tratar desse assunto, dentre outros, com o rei, que ele naufraga na costa e é devorado pelos índios antropófagos ali na costa de Alagoas. Quer dizer, tinha ações na atenção ao negro. Nesse período também a gente tem a questão da Batalha dos Guararapes. A gente expulsou o inimigo holandês, que era muito mais rígido no trato com os escravos do que o português. O exército que foi formado, eu falo exército, não é bem assim, né? Mas a tropa que enfrentou os holandeses era composta de dois generais brancos, portugueses, o Felipe Camarão, que era índio, e o Henrique Dias, que era negro. Eram dois generais portugueses, cada um foi com o líder negro, o Henrique Dias, e o outro foi com o Felipe Camarão, que era o índio Poti. E enfrentaram um inimigo comum. Então, isso mostra para a gente que no Brasil há um cuidado especial nesse tratamento. E por que eu estou falando isso? Não vamos também ir para o outro lado de caminhar para trazer para o Brasil uma necessidade que que é menor no Brasil. Vamos rezar, ter paciência, ler as mensagens de Ismael, de Jesus, de Deus, não deixar que a gente deixe ter um reverso disso, que a gente não possa ter, que não possa lidar com essa realidade, com esse senso comum de que é diferente essas coisas no Brasil. A gente tem aqui os Espíritos nos mostrando. E isso é fato. E para encerrar, 2 minutinhos só. Olhando para frente, né? O recado de Jesus, segundo o Evangelho de João, é que nós vamos ter aflições, o mundo é de aflições.
mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, né? Eu tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é um planeta de provas e expiações, não é um jardim de infância, não. E para quem estudou o livro Aconteceu na Casa Espírita, para quem estava estudando, a gente estava sendo preparado lá no Leon Denis para um ataque das trevas sobre as casas espíritas. Só que tudo na vida, no estudo, na religião, se a gente quer ser um espírito melhor do que ontem, a prova é mais difícil do que a lição que a gente estuda. O que a gente está se deparando agora com tudo isso é um ataque, sim, das trevas. E aí não é de Deus. Deus não vai atacar ninguém. Quem ataca são as trevas. Para nós que estudamos isso tudo, e temos que lidar com um ataque não só ao espiritismo, mas às religiões todas, os templos todos ficaram fechados no mundo 6 meses. E a gente tem muita referência nos templos. As paredes do Leon Denis, as paredes do GED, as paredes de qualquer centro estão imantadas da nossa vibração de tantos outros que nos sucederam. Mas que a gente não desanime. É prova. A caminho da regeneração tem provas. Que a gente se escolhe nas preces. Que a gente não pense que não tem prece, não, que a prece não tem efeito, não. O fato da gente não ver o efeito da prece pode significar, a gente só vê o efeito da prece quando dá um problema, eu rezo, ele é resolvido, mas a gente não vê o efeito da prece quando o problema nem aparece. Quantos, como diz lá nos passos de cura, né? Quantas doenças foste curado sem saber, antes delas nascerem e brotarem no corpo. E mantendo sempre esse alicerce na nossa mente para enfrentar. Ideia de Deus. Não deixe de incluir nas suas preces para fortalecer sua crença em Deus, na justiça de Deus. Não deixar, isso é mais fácil, de lembrar de Jesus. Se tiver com dificuldade, não consegue rezar, faz o Pai Nosso. Para reafirmar essa figura do Pai. Lembrar que a gente é beneficiado tremendamente com a notícia do Espiritismo. Quando a gente tem noção da continuidade da vida futura e das leis da reencarnação, é mais fácil entender, capturar inclusive essa energia consciencial de habitantes do mundo de regeneração, porque se estão reencarnando e sendo atuantes espíritos que vão trazer missões das trevas, também há espíritos superiores que estão reencarnando para nos orientar e acolher. A gente não tenha nenhuma dúvida que os nossos esforços são necessários. Eu vou exagerar um pouquinho na frase, as atividades do centro espírita e da vida de relação voltarão ao normal na medida em que a gente confiar mais em Deus do que na ciência. O limite do que eu estou falando é isso, é Deus antes de tudo. Porque a ciência ainda quando ela vira um consenso, eu não estou falando da ciência, quando eu olho para eu vou dar um exemplo assim, eu não posso mais perder energia para alguém que me diga que Jesus não existe. Eu tenho que ir adiante, isso eu já sei, agora é Deus. Então isso vai depender muito da gente, nesses esforços das reuniões virtuais, não dá para fazer o passo de cura numa sala cheia, vamos fazer de 15 em 15 dias, metade das pessoas. Nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio lá do início em prol da nossa evolução com potência da alma que ele é, juntamente com o pensamento, a vontade e a consciência, como diz Leon Denis, lá no Problema do Ser e Destino da Dor. E para encerrar de vez, uma prece a Jesus, agradecendo imensamente a oportunidade que ele nos dá de estarmos aqui reunidos em nome dele, lembrando que Deus é nosso Pai e está no comando de tudo. Que assim seja. Muito obrigada, meu amigo, meu irmão.